Sabe, quando a gente pensa em guerra, a imagem que vem na cabeça é sempre a mesma, né? Tanques, soldados, campos de batalha bem definidos. Mas, e se o conflito mais importante do nosso tempo estivesse acontecendo em outro lugar? Num campo de batalha que está na sua conta de luz, no feed das suas redes sociais e até nos corredores do poder político. Hoje, a gente vai decifrar a complexa estratégia de guerra híbrida da Rússia. Vamos entender como é que ela funciona. Para a gente conseguir decifrar essa estratégia, primeiro a gente precisa entender a mentalidade por trás dela. E essa frase do Vladimir Putin, olha, ela diz praticamente tudo. Não tem espaço para negociação aqui, não tem meio termo. O que ela revela é uma visão de mundo de soma zero, sabe, de tudo ou nada, onde uma suposta missão histórica está acima de qualquer cálculo racional. Essa é a chave para entender todas as ações que a gente vai analisar a seguir. Então, como é que essa mentalidade se transforma em ação? Bom, a gente entrou numa nova era de conflitos. As regras do jogo mudaram e para entender o que está acontecendo, a gente precisa de um vocabulário novo. A guerra deixou de ser só aquilo que acontece lá no fronte de batalha tradicional. O conceito central que a gente precisa dominar é o de guerra híbrida. Não é um método único, mas uma mistura, quase um coquetel de táticas. Pensa nela como uma abordagem que junta o poder militar clássico com táticas muito mais sutis, mas que são profundamente corrosivas. O objetivo não é necessariamente uma vitória militar rápida, mas sim um enfraquecimento contínuo e sistêmico do adversário, minando ele por dentro. E o que é bem interessante aqui é a diferença entre os conceitos de Sharp Power e Dark Power. Enquanto o Sharp Power busca perturbar e enfraquecer um adversário, mas ainda jogando dentro das regras do sistema global, o Dark Power, que é atribuído à estratégia russa, é outra história. É uma abordagem que não quer só bagunçar o jogo, ela quer virar o tabuleiro inteiro. É uma escalada com consequências muito mais destrutivas. Vamos ao primeiro pilar dessa estratégia, a economia. Nesse campo de batalha, recursos naturais como gás e petróleo deixam de ser só mercadorias e se transformam em armas poderosíssimas. É o que os especialistas chamam de ofensiva geoeconômica. E olha só como isso funciona na prática. A Rússia usa-se o domínio energético de várias maneiras para exercer pressão política, desde manipular preços para beneficiar aliados e punir adversários, até ameaçar cortar o fornecimento de gás no meio do inverno europeu para criar crises e forçar decisões. Cada um desses métodos é uma ferramenta para alcançar objetivos geopolíticos sem disparar um único tiro. Mas a frente econômica não se limita à energia, não. Os criptoativos surgem como outra ferramenta fundamental, operando como um sistema bancário paralelo, um sistema financeiro que funciona nas sombras. Isso permite que elites e entidades sancionadas consigam dar a volta nas restrições internacionais, facilitando a movimentação de dinheiro e mantendo os fluxos financeiros ativos, bem longe do alcance dos reguladores globais. Agora vamos para um campo de batalha talvez ainda mais complexo e traiçoeiro, a informação. Nessa guerra, o alvo não são exércitos ou cidades, mas a nossa própria percepção da realidade. A verdade se torna um principal território em disputa. E aqui está o pulo do gato. O objetivo não é necessariamente convencer as pessoas de uma única mentira, mas sim criar um ambiente de caos informativo, onde a confiança em tudo é destruída. A meta é fazer com que as pessoas duvidem dos seus governos, das instituições, da imprensa e até umas das outras. Ao jogar gasolina nas fogueiras das divisões que já existem, o tecido social começa a se rasgar por dentro. E a tecnologia moderna tornou essa tática exponencialmente mais poderosa. Ferramentas de inteligência artificial varrem plataformas como o TikTok e YouTube sem parar. Elas processam um volume absurdo de dados para identificar não só os assuntos populares, mas as feridas de cada sociedade. Quais tópicos geram mais raiva? Quais medos podem ser explorados? Com essa análise, as campanhas de desinformação se tornam cirúrgicas, personalizadas e muito mais eficazes. E a ameaça está evoluindo numa velocidade que assusta. Com o avanço de tecnologias como deepfakes e a síntese de voz realista, a gente está chegando a um ponto em que vai ser quase impossível para uma pessoa comum distinguir o que é real do que foi fabricado digitalmente. Isso é um desafio existencial para a ideia de uma verdade compartilhada, que é a base de qualquer sociedade funcional. Isso nos leva diretamente ao terceiro pilar, a interferência na vida política e cultural de outras nações. A estratégia aqui é usar as ferramentas econômicas e de informação para corroer as democracias não pela força, mas por dentro, explorando as próprias aberturas e liberdades delas. E olha, isso não é teoria da conspiração, viu? Existem exemplos concretos e documentados disso por toda a Europa. Fontes de inteligência apontam para o financiamento e apoio a movimentos e partidos políticos que, convenientemente, promovem agendas alinhadas aos interesses russos. O objetivo é claro:
inserir atores favoráveis no sistema político ocidental para influenciar decisões e semear a discórdia em alianças como a União Europeia e a OTAN. Uma das ferramentas de influência mais surpreendentes e poderosas é o uso de instituições culturais e religiosas. O Patriarcado de Moscou, por exemplo, foi identificado em diversos relatórios como um instrumento para atividades de ameaça híbrida. Isso vai muito além da religião, viu? A gente está falando de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e até do uso de propriedades da igreja para estabelecer postos de observação e influência perto de locais estratégicos. Diante de uma ameaça tão complexa e multifacetada, qual pode ser a resposta? Fica claro que a defesa não pode ser apenas militar, ela precisa ser tão abrangente e sofisticada quanto o ataque. Vamos analisar como as democracias podem se fortalecer e construir resiliência. E aqui está o grande dilema. O maior desafio para sociedades abertas é como se defender dessas táticas secretas e subversivas sem se tornarem elas mesmas mais fechadas e autoritárias. Como proteger a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, combater a desinformação maliciosa que usa essa mesma liberdade como arma. É um equilíbrio extremamente delicado. Uma defesa eficaz precisa ser proativa e não apenas reativa. Isso inclui blindar a cibersegurança, especialmente de alvos vulneráveis como os processos eleitorais. Significa impor custos reais para interferência através de sanções. E, talvez o mais importante, envolve construir uma defesa social, fomentar uma população crítica, educada para a mídia, capaz de reconhecer a manipulação e apoiar o jornalismo independente, que é vital para expor essas operações. Para terminar, fica uma reflexão. A guerra híbrida borra as fronteiras entre guerra e paz, entre soldado e civil. Se o campo de batalha é a nossa sociedade, a nossa confiança uns nos outros e a nossa percepção da realidade, a linha de frente não está mais num lugar distante. Ela passa pela capacidade de cada um de pensar criticamente sobre a informação que consome e compartilha. A defesa, ao que parece, é um esforço coletivo.